E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar de umas palavrinhas que, olha, parecem pequenas, mas são super poderosas no português, as conjunções. Já parou para pensar nelas como se fossem a cola do nosso idioma? É isso mesmo. Elas pegam palavras soltas e transformam em frases com sentido, pegam ideias simples e criam argumentos complexos. Sem as conjunções, nossa comunicação seria só uma lista de palavras jogadas. Então fica essa pergunta no ar. Como é que essa mágica acontece? Como é que a gente sai de palavras soltas para construir uma história, um argumento ou uma ideia completa? A resposta, como você já deve imaginar, está justamente nessas pequenas palavras de conexão. São elas que dão a liga. E hoje a gente vai desvendar direitinho como elas fazem isso. E para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro. Primeiro, o básico do básico. O que são conjunções? Depois, a gente vai conhecer as duas grandes famílias delas, as coordenativas e as subordinativas. A gente vai ver vários exemplos para cada uma e, no final, aquele resumão para fechar com tudo na ponta da língua. Bora começar? Ok, vamos lá, direto ao ponto. O que, afinal de contas, é uma conjunção? Para que ela serve de verdade na nossa língua? A definição é bem simples, na verdade. Conjunção é a palavra que liga as coisas. Pode ser para conectar palavras com a mesma função, tipo gosto de café e chá, ou para unir orações inteiras, criando uma relação de sentido entre elas. Pensa nelas como pontes que a gente constrói entre as nossas ideias, sabe? É isso que dá fluidez e lógica para tudo que a gente fala e escreve. Beleza, agora que a gente já sabe o que elas são, vamos ver como elas se organizam. É como se as conjunções fossem uma grande família, sabe? E essa família se divide em dois grupos principais. Cada um tem um trabalho bem específico. Entender a diferença entre eles é o grande segredo para dominar o assunto. Olha que legal essa comparação. As conjunções coordenativas à esquerda são tipo uma ponte mesmo, ligando duas frases que poderiam existir sozinhas, sabe? Elas são independentes. Já as subordinativas, à direita, funcionam mais como uma corrente. Uma oração depende da outra para fazer sentido. Um elo precisa do outro. Então, uma une ideias de mesmo nível, enquanto a outra cria uma relação de dependência. Então vamos mergulhar primeiro na família das coordenativas. Lembra? São as pontes. Elas conectam orações que já se bastam, que já têm sentido completo, mas que juntas, juntas elas criam uma mensagem muito mais rica. Dentro desse grupo das coordenativas, a gente tem 5 especialistas. As aditivas, tipo o e, elas só somam ideias. As adversativas, como o famoso mas, criam um contraste, uma oposição. E uma dica, o mas é mais do dia a dia, já o porém e o contudo dão um toque mais formal, sabe? Temos também as alternativas, tipo o ou, que dão uma escolha. As conclusivas, como logo, portanto, que fecham uma ideia. E por fim, as explicativas, como porquê, que dão uma razão, uma justificativa. Vamos ver isso na prática. O e é a conjunção aditiva mais comum que existe. É simples, ele só junta duas ações. A adolescente fez uma coisa, segurou a boneca e depois fez outra, abraçou. Uma ação se soma à outra, direto e reto. Agora, olha esse contraste. A primeira parte, estudou muito, cria na nossa cabeça uma expectativa, né? A gente espera que a pessoa tenha se dado bem. Aí vem o porém e quebra tudo, trazendo uma ideia totalmente oposta. É exatamente para isso que servem as adversativas como mais, contudo, entretanto, para criar essa tensão, esse choque entre duas ideias. Certo, missão cumprida com as coordenativas. Agora vamos para a segunda grande família, as subordinativas. Lembra da imagem da corrente? É isso. Aqui, uma oração simplesmente não vive sem a outra. A frase que começa com a conjunção subordinativa depende totalmente da outra, da oração principal, para ter algum sentido. E aqui o negócio fica um pouco maior. São 9 tipos. Calma, calma, parece muito, mas não precisa se assustar. O segredo é não tentar decorar tudo de uma vez. A gente vai fazer o seguinte, vamos organizar em grupinhos por afinidade, para tudo ficar bem mais fácil de entender e de guardar na memória. Esse aqui é o nosso mapa para navegar por esses 9 tipos. A gente dividiu em 3 grandes grupos. O primeiro vai falar de causa, concessão e condição. O segundo grupo tem conformidade, finalidade e proporção. E o terceiro e último, tempo, comparação e consequência. Vamos olhar um de cada vez, com calma. Bora para o primeiro grupo. As causais, como o nome já diz, explicam o porquê de alguma coisa. As concessivas são bem interessantes. Elas apresentam uma ideia contrária à principal, mas que não impede que ela aconteça. Tipo, embora estivesse chovendo, eu fui à praia. E as condicionais, claro, estabelecem uma condição para que algo aconteça. Olha aí um exemplo clássico de condição.
A nossa ação de não sair depende de uma coisa: chover. A conjunção se é a chave que liga ou desliga a ação principal. Uma coisa só acontece se a outra acontecer primeiro. Simples assim. Partiu para o segundo grupo. As conformativas indicam que algo foi feito de acordo com um padrão, tipo, fiz o bolo conforme a receita. As finais mostram um objetivo, um propósito, como em estudo para que eu passe na prova. E as proporcionais criam uma relação de crescimento junto, sabe? À medida que o tempo passa, mais experiente eu fico. Esse exemplo de conformidade é perfeito. A ação de fazer o bolo não foi de qualquer jeito. Ela seguiu um guia, um modelo, que era a receita. A conjunção conforme faz exatamente essa ligação, mostrando que uma coisa foi feita de acordo com a outra. E chegamos no nosso último grupo. As temporais, bem fácil, situam a gente no tempo, respondem à pergunta quando. As comparativas, óbvio, comparam duas coisas. E as consecutivas mostram o resultado, a consequência de uma ação que foi muito intensa. Esse exemplo aqui é batata. Ele mostra perfeitamente essa relação de causa e consequência. A pessoa comeu tanto, a ação foi tão intensa, que o resultado direto foi passar mal. Essa estrutura, tanto que, é a marca registrada das consecutivas. Ela conecta a intensidade da causa com a sua consequência. Ufa, foi bastante coisa, né? Mas agora é hora de juntar todas as peças. Vamos fazer um resumo rapidinho com os pontos principais para esse mapa das conexões ficar bem claro na nossa cabeça. Pensa nesse quadro final como um kit de primeiros socorros das conjunções. Ele resume 4 tipos que a gente usa o tempo todo sem nem perceber. Temos a coordenativa aditiva, e, para somar, a coordenativa adversativa, mas, para criar contraste, a subordinativa condicional, se, para colocar uma condição, e a subordinativa temporal, quando, para situar no tempo. É uma ótima colinha para ter sempre à mão. E assim a gente termina essa nossa conversa. Eu espero que tenha ficado claro que as conjunções são muito mais do que só uma regrinha de gramática. Elas são as ferramentas que a gente tem para construir pensamentos, contar histórias e expressar exatamente o que a gente quer dizer. Então a pergunta que fica é: e agora? Como a gente pode usar tudo isso para se comunicar melhor a partir de hoje?